sim, não. Ja, nein, ja, nein, ja. Sim. Ó, irmã, em primeiro lugar queria lhe agradecer por ter aceito que nós viéssemos cá conversar consigo, mas achamos que realmente este testemunho é um testemunho que vai ficar na história e que para aqueles que vêm, que ainda não conhecem Schoenstatt, e para aqueles que já conhecem, vai ser muito enriquecedor e vai preencher muitos de nós, porque são testemunhos que nos vão dar a conhecer muito do Padre Quentinich, que nós não conhecemos, e tudo aquilo que nos fizer chegar mais perto dele vai nos conseguir enriquecer. E eu gostava de saber, quando é que a irmã pela primeira vez ouviu a palavra Schoenstatt? Isso foi quando eu tinha 13 anos e foi o meu irmão que disse que estava num movimento com o nosso vizinho Rui, Portugal. Tinha entrado num movimento e convidou-nos, a mim e a minha irmã mais velha, para entrarmos, mas disse logo, olha, neste movimento tens que fazer muitos sacrifícios. Eram as contribuições para a Capela da Graça. E isto impôs-me, isto fez com que eu ficasse curiosa e com vontade de ir, porque ver uns rapazes assim daquela idade, 17, 18 anos, 19, assim, fez-me despertar o interesse e fui. Foi em 1962, foi em abril. Porque o Padre Quentinich passou por Lisboa em 1947, passou 2 vezes e insistia sempre com o Padre Hermler, que era um padre alemão que trabalhava como pastor na paróquia alemã, insistia com ele para começar um grupo de Schoenstatt. E ele tinha começado com um grupo de rapazinhos, ele próprio não conhecia muito de Schoenstatt, e um desses rapazinhos era o meu vizinho, Rui Portugal, muito nosso amigo, cujo pai era amigo do meu pai, portanto, e fazíamos muitos serões juntos e tudo, e por isso o meu irmão, sendo amigo também do Rui, me convidou, em 1962, e ele já tinha, os outros, não o meu irmão, mas os outros já tinham começado, também o António Ruivo, por exemplo, que é da geração fundadora e que está ainda em Lisboa, no movimento, tinham começado, penso que em 1960, pelo menos 1960, 60 ou 61. Foi quando veio o Padre Jaime Fernandes da Suíça, sem ter acabado ainda a teologia, mas já era sacerdote, com aquele ardor missionário, trazer Schoenstatt para Lisboa, para Portugal. Eu experimentei neste padre que veio um amor tão grande ao fundador,
e um desejo de que houvesse uma fidelidade muito grande a ele, que estava a sofrer em Milwaukee, e também nas outras pessoas que depois fomos conhecendo do movimento, a senhora de Schoenstatt, que depois também nos orientou quando este padre foi embora, e eu pensava assim, eles são tão santos, depois disto só Deus é que nos pode satisfazer. E além disso, se uma pessoa é tão santa e gosta tanto de um pai fundador como o nosso, então eu sentia que era natural. Eu não dizia isto reflexivamente, mas era natural em mim, era espontâneo. Rapazes jovens e o padre Jaime. Neste grupo, quando estávamos na busca do ideal, ficou bem firme, bem expresso, que nós queríamos ser fiéis ao padre Quentinich. E já vinha do meu pai de quando tínhamos 6 anos, e ele teve um desastre em que foi salvo miraculosamente no mato, quando estava com os... Portanto, uma bomba que rebentou e ficou a camisa toda cheia de buracos, exceto esta parte do coração. E ele esteve 6 meses internado e todas as noites ele rezava o terço connosco com uma caixinha que cantava a Nossa Senhora de Fátima, e nós tínhamos os versinhos e cantávamos. Vem daí já. E depois, aos 13 anos, esse retiro em que eu me agarrei a Nossa Senhora como minha tábua de salvação, e que foi uma primeira conversão na minha vida para uma vida mais profunda com Deus. E percebi imediatamente que Nossa Senhora, nesse mesmo mês, me deu aquilo que ela queria para me entregar em boas mãos, que foi o movimento de Schoenstatt. Fui a ela e ela entregou-me ao padre Quentinich e ao movimento. E aí surgiu o meu desejo de conhecê-lo, e o primeiro encontro no sentido físico foi auditivo, porque foi em 1965, portanto já 3 anos depois de ter entrado no movimento, de já ter feito a Aliança de Namur, quando ele foi chamado a Roma, de um modo misterioso, que ainda não está esclarecido sequer, só se pode explicar sobrenaturalmente, e estava em Roma, e as senhoras de Schoenstatt, muito generosamente, convidaram a juventude feminina a ir lá à casa delas, que elas iam fazer um telefonema para o padre Quentinich, que estava em Roma. Foi uma alegria, que lá já tinha sido uma alegria extraordinária quando soubemos que ele tinha saído do exílio, e agora irmos falar com o padre Quentinich. E a senhora disse que as que sabiam um bocadinho de alemão podiam falar também. Então, ao telefone, puseram-me o telefone, não é? Eu disse, Padre Quentinich, eu não vou dizer em português, eu não vou dizer em alemão, Padre Quentinich, eu sou fulana, do grupo Primavera do Reino, e queria pedir ao Padre Quentinich que viesse a Portugal. Então eu ouvi uma voz, parecia que vinha de muito fundo, a dizer, sim, eu vou. E nesse momento fiquei muito comovida, não consegui disfarçar a minha comoção, e tiraram-me o telefone. Mas, portanto, eu tive esta certeza, eu vou. Ele começou com a frase em alemão, que é eu hei de vir, ich werde. Então, isso já, todos nós sabemos que ele tinha a intenção de vir, depois do exílio, vir a cada terra para agradecer a fidelidade dos seus filhos. Mas depois também eu fiquei vinculada e com um desejo muito grande de que ele conhecesse a mim e ao meu grupo. Escrevi-lhe uma carta contando do movimento, contando do grupo e contando de mim um pouquinho. Mandei a carta para a Alemanha, claro, através das pessoas que iam sempre à Alemanha. As senhoras de Schoenstatt, penso eu, não sei naquela altura por quem é que eu mandei. E depois
Mais tarde, no verão de 1965, esse padre chileno que tinha vindo trazer o movimento a Lisboa tinha sido mandado embora pelo cardeal, tinham posto já o nosso movimento em suspensão das atividades, tínhamos que trabalhar em catacumbas e ele teve a oportunidade, ou acho que lhe ofereceram essa oportunidade de ir a Milwaukee falar com o padre Quentinich, e cada uma de nós mandou a nossa cartinha para o padre Quentinich e o padre Quentinich escreveu para cada uma de nós atrás de um santinho em que estava ele com uma criança, ou ele com um bebê, ou ele, de qualquer maneira, fotografias todas diferentes. E para mim também mandou uma frase em latim para cada uma, diferente. Portanto, o meu grupo e do grupo da Irmã Maria da Graça, fomos lá, não estava o padre Quentinich, em 1964 ele estava mas foi uma grande vivência o santuário. Eu senti-me abraçada por Nossa Senhora no santuário. Foi algo extraordinário, nós não tínhamos santuário ainda. E, portanto, a nossa aliança de amor, a nossa carta branca, era sempre neste sentido de dar, faz tudo de mim o que tu quiseres, mas dá-nos um santuário. Mas depois fui também sozinha, aliás, primeiro com o padre José Pontes, acho eu que foi, em 1968, foi, ou 68, e o padre José Pontes ainda não era padre, era teólogo, tinha começado a estudar para padre, conhecia muito bem o meu pai a ele, e o meu pai teve a confiança, preparou-me toda a merenda para os 2 dias e fui a Xanxa de propósito para conhecer o nosso pai e falar com ele, conversar com ele. Eu antes de o ver, portanto, antes de 1968, deve ter sido em 67, penso eu, mandei através da senhora de Schoenstatt, que estava a orientar o movimento, o nosso grupo, pelo menos, a Josette Oberwiller, mandei uma carta para o padre Quentinich em que eu, sem dizer esse nome, porque se calhar nem conhecia essa expressão, fiz uma confissão geral da minha vida. Eu queria que o padre Quentinich, como fundador de Schoenstatt e pai que era, conhecesse toda a minha vida. Mas não era a minha vida bonita, eram os meus pecados. Uma carta grande. Eu queria que ele tivesse a minha vida toda na sua mão, não é? E por isso é muito importante saber isto para depois compreender melhor todos os diálogos que nós tivemos e os encontros que tivemos. O primeiro de todos foi no dia 13 de agosto. Eu cheguei no dia 9 de agosto, mas não se conseguia ir logo a correr ver o padre Quentinich, não é? Aliás, ouvia-se já desde antes, quando eu estava em Lisboa, que ele estava muito doente, que tinha ficado de tal maneira que houve irmãs que ofereceram a sua vida por ele, e uma foi aceita, uma irmã, que eu sei, que é do Chile, numa semana depois de fazer a oferta da vida para que o padre Quentinich ainda vivesse, faleceu muito jovem, antes de fazer as promessas perpétuas, e fez as promessas perpétuas no leito de morte, e faleceu mesmo. E eu estava consciente disso, que não era fácil chegar a ele, toda a gente queria, toda a gente estava sempre de volta dele, mas tinha uma confiança muito grande, e foi então no dia 13 de agosto que eu tive a primeira oportunidade de, aliás, assim, uma oportunidade já de manhã, de fazer um encontro silencioso com o padre Quentinich. Vi-o, mas não falei com ele. Eu vou ler só umas notas que eu escrevi no meu diário nesse dia, porque aí tenho a certeza que é verdade, não é? Porque eu não vou imaginar ou dizer o que está cá escrito. Entrei no santuário do Monte de Schoenstatt, lá em cima, portanto, do Santuário das Irmãs, e pensava que poderia participar aí da Santa Missa todos os dias. Não era isto que estava previsto. Mas eu pensei isto, pois a irmã que estava atrás de mim fez-me um gesto convidativo, com a mão. Rezei com as irmãs a oração do Rumo ao Céu, a oração da manhã. Eu tinha um livrinho do Rumo ao Céu em alemão, em letra gótica, e já me tinha habituado a rezar por ele. E coloquei-me na proximidade do corredor do santuário, portanto do meio do santuário, para poder ver melhor o nosso pai quando ele entrasse.
Então vi como ele vinha da sacristia da Schulungsheim, da casa de formação, com um passo rápido e majestoso ao mesmo tempo. Isto está escrito assim no meu diário. Não parecia tocar com os pés no chão, mas como que pairar. Isto foi a impressão que eu tive. Ele pairava, tão ágil que era o seu andar. Olhava para baixo, muito concentrado, numa expressão de filho singelo. Ao mesmo tempo que era majestoso, era de uma singeleza total. E era como um filho que começa o encontro mais importante do seu dia com o Pai do Céu, que era a Santa Missa, não é? Esse primeiro encontro com o Pai do Céu. Abri muitos olhos para não perder nenhum momento. As irmãs, uma depois das outras, continuou o diário, foram-me fazendo sinal para ir mais para a frente, até que eu já estava ajoelhada no banco da comunhão, junto ao altar. Aí pude seguir cada movimento do Pai e receber a Santa Comunhão das suas santas mãos. Até aqui do meu diário, e posso dizer é que o Padre Kentenich celebrava não com vagar, não, celebrava ligeirinho, mas com tanta unção e como se não estivesse com os pés no chão nem nesta terra, como se já estivesse no além, porque tudo o que fazia era como que se ele estivesse transparente, transfigurado. Não sei bem explicar isto. Era numa harmonia, numa agilidade e numa concentração, numa devoção, sem nada de afetamentos, nada, sem nenhum afetamento. E realmente foi uma vivência muito profunda. Eu só podia agradecer e as lágrimas vinham de alegria e de poder ter estado a ver a primeira missa para mim, não é? O Padre Kentenich, e ele deu uma comunhão e eu sabia que ele, quando dava a comunhão, rezava pela pessoa a quem dava a comunhão. Isto tudo toca muito profundamente. E então, na minha ingenuidade, passei a ir todas as manhãs àquela missa, e não era assim, não devia ser assim, porque cada dia seria uma outra comunidade a ir, e eu não tinha esse direito, mas eu não sabia, estava inocente e fui sempre, até que um dia me disseram que não era para ir mais, mas já aproveitei bastante, até ao dia 13, em que tive então o primeiro, até à tarde desse dia, em que tive o primeiro encontro face a face, e isso aconteceu assim. Então a superiora disse, olha que há uma das meninas, a Filipina, a Angelita, que eu já tinha visto também, vai ser recebida pelo pai às 18h30. Não queres tentar ir lá? Pode ser que tenhas sorte, que consigas falar com ele. E eu, encorajada, fui logo a correr ao quarto, a arranjar-me, porque estava já suada e tudo, e vesti então outro vestido, um vestido todo azul, que eu tinha pedido à minha avó para fazer uma golinha com branquinha de crochê, só que eu esqueci da gola com a pressa e com o nervosismo, e fiz lá o meu penteado assim todo chiquinho, com uma bananinha, como naquele tempo se usava, e fui a correr para a porta da casa de formação, Schulungsheim. Já estava a porta fechada, e eu via através dos vidros, baços da porta, o Padre Kentenich com muitas pessoas que se movimentavam e falavam e riam e tudo, e eu nada, não podia fazer nada. Até que então tive coragem e toquei à campainha, mas ninguém vinha atender. Pensava, oh meu Deus, mas será que eu agora não vou conseguir vê-lo? Mas esperei com confiança e lá me abriram. Devem ter visto o meu vulto, com o nariz sempre colado à porta da casa de formação. Abriu uma irmã a porta e eu já me senti tão feliz de estar atrás do segundo círculo, porque havia um círculo de duas jovens com o Padre Kentenich, e depois à roda havia outro círculo em que estavam irmãs do estrangeiro, irmãs da Alemanha, jovens, toda espécie, e também penso que padres e jovens, não sei mais, porque eu não olhei para eles, olhei para o Padre Kentenich. Eu atrás dela estava em pontinhas dos pés, não é? Porque eu sou pequena, e naquele tempo também era, e não cresci mais, não é?
E então olhava assim por cima e toda feliz, pensei, não preciso de mais nada, é só contemplar. Mas não é que de repente o padre Kennis afasta as duas meninas, as duas jovens, uma delas era até dirigente das jovens da Alemanha, da Juventude Feminina, afasta as duas e aponta para mim e diz, Die Kleine, a pequena. E eu tive que ir para atravessar o segundo círculo, que elas ficaram a olhar para mim, deixaram-me passar, e fui ter com o padre Kennis, ele deu uma mão, parecia-me que ele deu as duas mãos, mas na foto vê-se ele com uns papéis aqui e eu com a mão dele, portanto, mas o acolhimento foi tal que eu pensei que ele me estava a dar as duas mãos. Depois nas minhas memórias parecia-me que ele estava a dar as duas mãos, mas na fotografia não, via-se que era só uma. E então eu apresentei-me, não é? E disse, eu sou fulana de Portugal. E eles, vejam, agarrou-me assim na mão, virou-me para as pessoas, vejam, uma pequena portuguesinha, uma portuguesinha. E eu disse, Padre Kennis, eu quero ser irmã. Disse, ria, todo feliz, punha toda a gente a rir. Porque eu disse em alemão, não é? As pessoas perceberam, portanto não é preciso repetir. E eu queria falar consigo. E fiquei felicíssima. E disse, mas então eu posso mesmo vir com o José do Barvila e falar consigo? Sim, venha na próxima semana, na quarta-feira. Muito obrigada. E fui para casa, não quis mais nada. Estava feliz. Portanto, havia uma irmã, que era a irmã Hermia, que morreu há pouco tempo e que nos fotografou, e deu ao Padre Kennis uma foto, não tirada ali, não, que naquele tempo as fotos não ficavam logo, né, prontas, não é? Deu-me uma foto em que estava o pai com lírios no santuário, a olhar para os lírios, e eu fiquei com essa foto, não é? E assim como na primeira vez que o vi a ir para a missa, eu tinha experimentado a majestade do nosso Pai, uma leveza, uma majestade muito grande, ali experimentei a sua proximidade paternal, porque eu já tinha essas expectativas do que ele era, pelo que eu via naquelas pessoas que eu amava, que eram as pessoas que orientavam o movimento. Nós tínhamos uma relação muito boa, muito profunda, muito linda com as pessoas que nos orientavam no movimento. Era uma relação como de família. Assim como eu gostava do meu pai, assim gostava das pessoas que nos orientavam. E quando se tem essa relação através de alguém, transmite-se para a pessoa de quem essas pessoas são arautos. E nós sabemos que isso é assim e que é uma lei psicológica que o nosso pai fundador muito acentuou. Por isso é a importância da família, não é? O pai e a mãe para os filhos. Eles amam a Deus porque veem no pai, a Deus, veem na mãe o rosto maternal de Deus e de Nossa Senhora, não é? Depois, na quarta-feira, 21 de agosto, era o dia que estava marcado e eu não sabia como é que ia acontecer o encontro. Esperava que alguém me telefonasse da secretaria do Padre Kennis a dizer, olha, vem. Mas como ninguém me chamava, eu fui lá. E andei, então, como tinha aquela foto que me tinha dado o Padre Kennis, com o Padre Kennis a olhar para os lírios, aquilo foi para mim como que um cartão, um certificado de que ele me tinha dito que era para ir lá. E escrevi atrás, Padre Kennis, não se esqueça que me marcou para este dia. Eu queria entregar ao Padre Kennis, pôr no seu quarto, mas eu não sabia onde é que era o quarto dele. Não sabia até que era mesmo ali, ao pé da porta de entrada. E como tinha andado à roda da casa toda e tinha visto um vidro que estava todo pintado com uma criancinha a oferecer os paus a um sacerdote, que simbolizava o Padre Kennis e que simbolizava a misericórdia de Deus, não é? A gente entrega-lhe os nossos pauzinhos, os nossos cacos, e ele dá-nos uma coroa, não é? Pode-se dizer assim. E eu vi aquilo muito alto e pensei, então o Padre Kennis deve morar no primeiro andar, não deve ser no resto do chão. Fui outra vez à porta, entrei e sem dar contas a ninguém, subi a escada e ia pôr a minha cartinha debaixo da porta que eu pensei que era aquela. E veio alguém e eu fugi, fui para o coro, para o corredor que dava para o coro da capela da Casa de Formação. Esperei, desapareceu o ruído da pessoa
Eu fui outra vez àquela porta e estava outra vez a pôr a carta por baixo e aparece uma irmã. Foi apanhada em flagrante delito. E a irmã, com muita delicadeza, disse: olha, sabe, se põe assim por baixo, o padre Quentes depois tem que... Ela não me disse que não era ali o quarto dele, só disse isto. Se põe por baixo, o padre Quentes depois tem que se abaixar. É melhor entregar na portaria. Eu, que maçada, mas pronto, acatei estas orientações e não tive outro remédio e deixei a carta na portaria e andei todo o dia a rondar a casa, todo o dia. E até que uma vez cheguei ao ponto de, atrás da casa, sabe, onde estava aquela janelinha, comecei a fazer pontaria com pedrinhos para aquele vidro, mas era tão alto que dava sempre noutros sítios e atirava pedrinhas e não servia de nada. E com isto passei o dia, depois fui almoçar, vim outra vez, não fiz mais nada senão andar à roda da casa de formação e de vez em quando ia à Casa das Missões saber se já tinha alguém telefonado. Nada. Acabou-se o dia e eu estava bem decepcionada e fui para a cama, pronto, paciência, ofereci para o Capital de Graças. No dia seguinte de manhã, logo que aparecia as irmãs, acho que foi depois da Santa Missa, não é? Disseram-me as irmãs: olha que tu tens que estar com o Padre Quentes às 9 horas, acho que era 9 horas, na Casa das Missões, na Casa de Formação, junto com essa senhora que tu lhe falaste. Imediatamente telefono para a Josete, coitada, ela não tinha nem boleia e sofria do coração, penso que não fui eu por causa da morte dela, porque ela morreu já em 1984. Mas veio a correr toda feliz, mas chegou aflita do coração, que ela mesmo se doeu e morreu de infarto. Foram 10 anos depois, praticamente, 68, 69, 70, 80, então foram para aí, alguns anos depois. E então estávamos felizes, depois fomos para a Casa de Formação, as irmãs sabiam que eu tinha audiência marcada com o Padre Quentes e mandaram-nos ir para uma salinha que fica ao lado da portaria, e entre a portaria e a capela, uma salinha pequena para as visitas. Sentámos-nos ali e essa sala tem uma porta com vidro e eu nunca tremi os joelhos da minha vida, nem sabia o que isso era, mas nesse dia os meus joelhos faziam assim, de tanta expectativa e nervoso, estávamos as duas tão felizes. E de repente vimos um vulto negro e com umas barbas brancas que aproxima o nariz do vidro e fica a rir, assim, a gozar connosco. Quer dizer, estão aí à minha espera, não é? Não disse isso, não, estava em silêncio. Levantámos-nos logo, fomos à porta e ele abriu e cumprimentámos-nos, felizes, não é? E ele pegou logo na minha mão esquerda, ele pegou-me com a mão direita, a Josete veio atrás e ele foi pelo corredor que estava repleto de irmãs de um lado e do outro, porque era sempre assim, quando o Padre Quentes saía do quarto dele ou de outro sítio, imediatamente aparecia uma data de gente. E nós íamos pelo meio e ele ia dizendo: vocês não prestam, esta é que é a nova. E levou-nos para o quarto, que afinal era mesmo ali, era em frente da portaria. Portanto, eu estava a atirar pedras para um sítio que não era e estava a querer pôr a carta no sítio que não era o quarto dele. O quarto dele era no mesmo andar em que se entra, no andar, no resto do chão. E mandou-nos sentar e eu ofereci-lhe uma papoila. Imagina, a inocência, não é? Ofereci-lhe uma papoila, mas ele recebeu aquilo como se fosse um grande presente, agradeceu com todo o respeito e deu-me uma girafazinha, uma girafinha, daquelas que se desconjuntam todas de madeira. Com isto, em primeiro lugar, gostava de dizer que como foi bela e bondosa a providência divina, porque se fosse quarta-feira seria dia 21 de agosto, sendo que quinta foi 22 de agosto, que naquele tempo era o dia do Imaculado Coração de Maria. Agora é o dia da Rainha, Nossa Senhora Rainha. Mas naquele dia, naqueles anos, naquele tempo, aliás, era sempre o dia do Imaculado Coração de Maria. E eu vi nisso logo um sinal maravilhoso. Temos essa troca de presentes
e perguntou-me o que é que eu fazia na Casa das Missões. Eu dizia que limpo, lavo, faço tudo o que é limpezas e ajudo no refeitório. E ele fez um gesto que eu não conhecia, mas que a Josete me traduziu, fez assim, etchapetes. Etchapetes não se pode traduzir bem em português. Bem feito, toma lá que já almoçaste, assim como quem, toma lá, toma lá, toma lá. E eu disse, eu não queria saber dessas coisas, fui logo ao meu assunto. Então, Padre Kenneth, quer que eu seja irmã? Como quem diz, já sabe todos os meus pecados, já sabe a minha vida, já sabe como eu sou boa, mas também sou má. E agora, quer que eu seja irmã de Maria? O pai começou a contar devagarinho os botões da sua batina. Sim, não, já, nein, já, nein. E eu disse, Josete, o que é que isto quer dizer? Ele está a contar nos botões sim, não, sim, não. E pai, eu fiquei com os olhos a ver se ia ficar no sim ou no não, e de repente fez assim no botão do meio da barriga, no meio do cinto, fez já. Pronto, estava decidido, ele queria-me como irmã de Maria. E além disso, eu também perguntei ao Padre Kenneth, mas leu a minha carta, a minha última carta? E ele disse. E como se isto não bastasse, começou a fazer-me perguntas sobre o conteúdo da carta. Portanto, ele tinha lido a minha carta. E eu acho isto extraordinário, porque nós sabemos que ele recebia cartas de todo o mundo, milhentas e milhentas e milhentas e milhentas e milhentas. E como é que ele tinha tirado um bocadinho de tempo para ler a minha carta, até que era bastante comprida. Portanto, isto foi para mim uma alegria enorme. E ele então quis confirmar, dizendo, então quer realmente entregar toda a sua vida a Deus, e entrega sem reservas, acho que foi assim que ele disse, quer seguir o caminho da entrega total a Deus. E eu, com muita alegria, respondi que sim, não é? E em todo o diálogo realmente eu percebi uma bondade e um respeito e principalmente o amor misericordioso do Pai do Céu. Porque não há alegria maior para Deus Pai, e neste caso também para o Padre Kenneth, do que ter diante de si um filho pequeno, fraco e que reconhece o seu pecado, a sua fraqueza, as suas misérias. Então a sua misericórdia não se pode mais conter e tem que esbanjá-la toda, entorná-la toda para cima desse filho, para dentro desse filho, não é? Foi isso que eu experimentei aqui. E no final desta conversa, em que ele me fez perguntas e respondia, e via que ele estava a par de toda a minha vida e me tinha aceitado assim como eu sou e como era, ele dizia, bateu palmas, mesmo assim, agora o pai sabe tudo. Isso, bravo! Agora o pai sabe tudo. E eu fiquei assim admirada, ria-me também, e não sabia bem porque é que ele estava a bater palmas. Eu não tinha feito nada assim para bater palmas. Mas mais tarde é que eu percebi. E isto que eu disse do Papa Francisco também nos revela o sentido destas palmas e deste bravo. E é realmente isto. Foi uma vivência de que o pai não tem maior alegria do que quando o seu filho lhe abre o coração. O Padre Kenneth me ter batido as palmas e dado os parabéns, que eu não entendi muito bem, mas entendi mais tarde, eu disse-lhe que queria, neste dia do Imaculado Coração de Maria, dar um salto mortal para o coração de Deus Pai. Para o coração de Deus, um salto mortal para o coração do Pai. Não disse de Deus, disse do Pai. Isto tinha a ver com muita coisa que me era exigida com a decisão que eu tinha de ir para a Irmã de Maria, porque eu tinha que ir para a Alemanha, não é? E o Padre Kenneth ouviu e só fez isto. E a Josete
estás a ver, ele está a dizer que tu já estás fechada à chave no teu coração. E eu olhava para aquilo e pensei, meu Deus, eu já estou fechada à chave no coração. Fechou mesmo à chave. E este gesto, mais tarde, mesmo quando entrei, as saudades eram grandes, a estranheza, os dialetos todos, porque eu depois tive que ir para o sul, a saudade principalmente, e tudo isso era ultrapassado por esta lembrança. Eu estou fechada à chave no coração do fundador, do pai desta obra, do meu pai, e ele vai cuidar. Agora vamos para o dia em que ele partiu para o céu. Disseram-me na véspera que ele ia celebrar às 6h15. Não me disseram que era só para as irmãs e acharam que eu podia ir, e eu também achei normal. Vesti um vestido bonitinho, a melhor que eu pude, para ser uma missa, porque era uma missa do dia de Nossa Senhora das Dores e era domingo, portanto a gente ia melhor, mais bem. E fiquei no coro, entrei e a igreja estava repleta de irmãs, tudo azul, não é? E o Padre Quentinhas celebrou. Eu não comunguei das suas mãos, este peso não tenho na consciência, porque deve tê-lo cansado muito, o dar a comunhão. Comunguei com o outro padre, porque ele estava com 2 padres, um padre jugoslavo, desse vou ter que dizer uma coisa que tem muita relação com o Padre Quentinhas, e o outro padre era capelão da casa de formação. E pronto, a missa foi normal, não houve homilia. Eu nem sabia que as irmãs depois iriam ter uma conferência com ele, as irmãs da província Providência, que era a província onde surgiu o Jardim de Maria. Não sei se já ouviram falar sobre isto. Pronto, não sabia disso. Mas eu tinha preparado aquela fotografia que eu tinha recebido do Padre Quentinhas, escrevi lá, não foi essa fotografia, já não era essa, eu acho que era um papelinho eu escrevi: Padre Quentinhas, não se esqueça que me disse, isso ele tinha dito, que eu podia falar consigo mais uma vez antes de ir para Lisboa. Eu já vou, era para ir para 27 de setembro, eu já vou. Tá. E outra coisa, por favor, convide para jantar, para almoçar, o padre da Jugoslávia, o Padre Maric, que celebrou consigo. Ele está numa grande crise e está com dúvidas, e também sobre Schoenstatt. E eu tinha tido uma conversa muito longa já antes com este padre, em várias ocasiões, e ele estava a ter uma experiência muito má, estava em crise mesmo, e eu sabia que se ele falasse com o Padre Quentinhas ia-lhe passar tudo. E então eu fui esperar o Padre Quentinhas do outro lado, na portinha da sacristia, que dava para a sacristia, na igreja da adoração. Não sei se estão a ver, há uma portinha que é para todos passarem, para o coro e depois para a igreja. E há outra portinha que vai dar à sacristia, que vai dar à capela do Pai, que naquele tempo não era uma sacristia. E esperei, já eram 7 e tal, 7 e 7, 7 e 8, e comecei a ouvir motorizadas que iam e vinham, uma grande azáfama, e o Padre Quentinhas não saía, e ninguém me dizia nada. Eu também não queria perguntar, porque não queria revelar que eu queria lhe entregar aquele papelinho. E já demorava tanto, e comecei a ficar muito desconfiada que alguma coisa tinha acontecido. Fui para a Casa das Missões, a correr, também estava sem pequeno almoço, pensei, tenho que ir agora, se ele não vem, o que é que eu vou fazer? E quando entro na Casa das Missões, recém tinha acabado de falar ao telefone uma irmã filipina, já de idade, que dizia na pronúncia dela um bocadinho esquisita do alemão: Vater ist gestorben. O pai morreu. Eu ouvi aquilo, fui a correr outra vez para a casa, para a igreja de adoração, e vi
que estavam algumas irmãs a entrar pela porta de baixo, que vai dar àquela aula, aquela sala de conferências enorme, em que cabem 1000 pessoas ou mais. E vi sair daí muitas irmãs e estavam a subir a escada para ir para a igreja de adoração. E eu estava em civil, mas pensaram com certeza que eu era uma irmã, porque há muitas irmãs que estão em civil, as externas e assim. E eu fui até à igreja de adoração com elas e depois de repente vi que era tudo azul e não havia nem uma pessoa que não fosse irmã. Pensei assim, eu estou aqui onde não devo. Então escondi-me atrás de uma coluna e fiquei à espera do que é que acontecia. Estava tudo em silêncio, todas sentadinhas, em silêncio, não sabiam também de nada. Eu já tinha ouvido aquilo e já estava desconfiada. Pensei, não sei se o pai morreu mesmo ou não. E de repente vejo a irmã Emanuela, que era a superiora-geral, sair da sacristia e com uma dignidade e uma tranquilidade e paz extraordinária a dizer, queridas irmãs, hoje o bom Deus colocou-nos junto à cruz. Nossa Senhora das Dores, digo Nossa Senhora das Dores, e o nosso Pai partiu para o lar. Num só instante, todas as irmãs se puseram de joelhos e só se ouviam, e eu pus-me com elas também de joelhos, e todas, claro que só se ouvia de vez em quando um soluço, silêncio absoluto, e todas. Foi um momento extraordinário que eu pensei, isto é uma graça que eu não posso nem nunca agradecer estar aqui neste momento, e graças a Deus que ninguém me viu, eu estava ali. E depois o paixão veio para o meio com o Padre Quentes, parecia um rei, lindíssimo. Ele já ficou com a roupa que estava vestido, porque ele estava ali, tinha tomado banho, tinha roupa lavada, só lhe puseram uma casula solene por cima, branca e com efeitos, se não me engano, dourados. E ele parecia um rei ali, sereno. Era uma visão extraordinária. Igreja de Adoração, esse padre Marek, jugoslavo, com os braços abertos, disse: irmã, eu recebi nas minhas mãos um santo, fui eu que o apanhei quando ele ia cair. E ele estava totalmente modificado, e o melhor de tudo, nem imaginam. Eu fiquei a saber então, não sei se foi através dele, se foi depois, nas notícias que eu li, que a última coisa que o Padre Quentes fez foi benzer uns terços que uma irmã lhe deu para benzer e convidar para almoçar o Padre Marek e o Padre Weigand. Portanto, aquilo que eu pedia no meu bilhetinho e que não lhe pude mostrar, ele já o tinha feito. Até agora eu tenho falado sobre a atuação do nosso pai, a maneira de ser do nosso pai quando ele vivia. Mas eu queria dizer uma coisa que tem a sua raiz, o seu começo, naquele encontro do dia 22, do dia do Imaculado Coração de Maria, e que se comprovou depois na vida dele, e queria com isto despertar uma grande confiança na intercessão do Padre Quentes, pois ele cuida que cada filho possa cumprir o desejo ou o conselho que ele dá a esse seu filho. Durante a conversa do dia 22, ele tinha-me perguntado se eu não queria entrar já naquele curso que ia iniciar o seu postulantado imediatamente. E eu disse, se o pai quer, se o Padre Quentes quer, eu entro já. Mas eu estive também já a pensar nisso e acho que não é justo, porque o meu pai está há 5 anos fora de casa, em África, só vem no verão uns tempinhos de licença, e só vai ter substituto em setembro de 1969, ou seja, daqui a 1 ano. Chegamos a setembro e o meu pai escreve que não tem ainda substituto, tem que adiar talvez 1 mês.
Então, era 28 de setembro que estava previsto, então eu mandei dizer às irmãs que o meu pai só viria em 28 de setembro, então eu iria em 28 de novembro. E continuávamos à espera, chegou 28 de outubro, nada, o meu pai não voltava. E eu disse, então, mas como é isto? E além disso, o pior é que não recebíamos mais aerogramas. Naquele tempo não se telefonava para o estrangeiro, era uma coisa impossível. Mas pararam os aerogramas, por mais que eu escrevesse, não recebíamos resposta. A minha mãe e eu, os meus irmãos, estávamos preocupados. Não é? E passou o 28 de outubro, começou novembro, passou novembro, o meio de novembro, nada, nada. E eu estava a ler em alemão as conferências do nosso pai, aquele conjunto de conferências que diz Es geht an dich, tem a ver contigo. E nessas palestras para as mães de Schoenstatt, ele fala muito do jogo de amor, que a nossa vida é um jogo de amor, e compara a nossa vida com o jogo de uma mãe com o seu pequenino filho, e a mãe esconde-se para o filho ir à procura. E tudo isto me tocou muito. Eu disse assim, vou fazer um jogo de amor contigo. Meu Deus, eu disse mesmo, se o Padre Kénis queria que eu ficasse aqui, só por um ano, e se eu devo entrar nas irmãs, então vamos por um prazo. Se até ao dia 28 de novembro o meu pai não estiver aqui, tu perdes o jogo. Eu já não vou no dia 28 de dezembro, então. Estou sempre a adiar, tenho que sempre estar a escrever às irmãs, isto agora vai ser um jogo. Fiz lá as minhas orações e deitei. Às 2 da manhã, ouço a maçaneta da nossa porta, que era uma mão com uma bolinha, naquele tempo. O toque do meu pai. E ele levantei-me a correr e disse, ai, afinal ganhaste, meu Deus, eu perdoo-te estas 2 horas. Fui a correr para a porta, abria, lá estava o meu pai com ar de maroto e com o fato de campanha, não estava com o fato solene, e disse, isto são coisas da minha filha. Eu não sabia que coisas é que ele estava a falar, mas só disse, paizinho, abri-lhe, paizinho, eu prometi a Deus que se tu viesse até o dia 28, eu iria no dia 28 de dezembro. E olha, tu vieste só com 2 horas de atraso e eu perdoo a Deus. Minha filha, com Deus não se brinca. Se tu prometeste que ias no dia 28 de dezembro, tens que ir no dia 28 de dezembro. Eu feliz, foi um abraço daqueles que nos fazem arder de alegria. E foi quando ele se sentou então ali. E eu disse, mas então tiveste substituto? Não, qual substituto? Não tive nada. Eu vou-te contar. E ali mesmo me contou. Ele estava a jogar ao futebol. Devia ser lá para fins de meio de outubro. Estava a jogar ao futebol e eu não sei quando é que foi. E um dos soldados bateu com tanta força o pé, em vez de ser a bola, bateu no joelho do meu pai. De tal maneira que ele ficou mal e teve que levar a receber raios ultravioletas. Fazia todos os dias isso na casa de banho que ele tinha, privada. E uma das vezes ele desmaiou. Caiu no chão e acordou banhado em sangue, numa poça de sangue. Só teve tempo de se levantar, meio estonteado, e deitar-se na cama dele. Foi para a cama, deitou-se. E não aparecia, foram à procura dele. Quando o viram assim, o médico mandou imediatamente para um avião expresso, não é, para ele vir para o Hospital Militar de Lisboa. Veio numa maca. Quando chegou a Lisboa, estava lúcido e disse, eu estou bem, eu vou para a minha casa. Se não, temos ordem, o senhor vai imediatamente para o Hospital Militar. Agora, disse, não, desculpem lá, mas eu apresento-me lá amanhã de manhã. Tiveram que eu deixar e foi assim, quer dizer, foi preciso um jogo de futebol, foi preciso um pontapé bem dado no joelho. Assim o Padre Kénis arranjou para que Deus pudesse ganhar o jogo, e eu fui no dia 28 de dezembro, depois de matar as saudades do meu pai, no dia 28 de dezembro, para Schoenstatt, para praticar ainda um bocadinho alemão, para entrar no postulantado em 5 de fevereiro de 1970.
Sim, eu acho que é isso. Quando o Papa João Paulo II diz canonizai-o vós mesmos, como é que nós devemos fazer? Primeiro, viver a nós próprios essa santidade dele, e segundo, ter uma confiança muito grande na sua intercessão, porque se nós não temos essa confiança e não a transmitimos a muitas outras pessoas, a muito povo, o nosso Pai não pode ser canonizado. E ele provou, através deste acontecimento final, que cuida sempre que os seus filhos possam realizar aquilo que ele aconselhou, ou que ele pediu, ou que ele profetizou. E nas nossas aflições, nas nossas lutas e dores, na doença de uma pessoa, nós podemos sempre recorrer e devemos recorrer a ele, pedir aquele milagre que é necessário. Sabemos que o processo já está terminado em Trevris, mas precisamos de um milagre para que vá para Roma. Então, qual é o chamamento que Deus nos faz? É um chamamento à nossa confiança. Como ele próprio dizia, as pessoas, quando vão para o céu, quando vão para o além, passam o seu céu junto daqueles por quem tinham responsabilidade. Ele está a passar o seu céu junto de nós, seus filhos, e quer atuar nas nossas vidas, e também há de manifestar-se através de um milagre, se é essa a condição para ser canonizado. É esta confiança que nós devemos ter.